Vamos ler juntos então, meus irmãos, verso 1 e 2 desse primeiro capítulo. Vamos lá? Havendo Deus outrora falados muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Vamos orar, pedindo a Deus mais uma vez que nos abençoe no estudo da sua palavra e dessa lição nessa manhã. Vamos orar? Santo Deus, mais uma vez em oração nos colocamos diante do Senhor para pedir que o Senhor nos abençoe no momento de estudo da sua palavra e desse tema, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê iluminação por meio do seu Santo Espírito e que todos nós possamos ser esclarecidos sobre esse tema e que as dúvidas a Deus só venham esclarecer os nossos corações ao ler a sua palavra, ao viver de maneira prática a sua palavra no nosso dia a dia, Deus. Nos abençoe, nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, a gente já falou algumas coisas, na primeira aula o pastor na semana passada comentou sobre a primeira lição, e ali nós vimos algumas religiões, e eu queria saber, os irmãos podem participar da aula, né? O que é religião comparado com a revelação? O que os irmãos entendem sobre religião? Na semana passada muitos falaram sobre, né? Mas o que é religião? Só para retomar. Religião para ajudar os irmãos, o que significa a palavra religião? Os irmãos se lembram? Vem lá do latim, religare significa religar, né? Então essa palavra religião significa religar. Mas religar o quê? Existem diversas religiões, né? Ligar o homem ao quê? Alguém pode me ajudar, como diz o pastor? Os cristãos, quando nós falamos religião, é ligar o homem a quem? A Deus, né? E as outras religiões? É ligar alguma coisa também, né? Se é religar. E quando nós falamos de revelação, o que é revelação? Segundo nós já aprendemos, muitos de nós já aprendemos a respeito sobre essa palavra quando nós falamos sobre a Bíblia. O que significa revelação? Quando nós lemos a palavra na Bíblia, revelação. Estou achando aqui. Alguém se habilita a dizer o que é a palavra revelação? Tem uma coisa aqui em cima, você tira um pano, isso é o quê? Exatamente, né? Mostrar alguma coisa que está escondida. Ou revelar aquilo que está oculto, como diz o seu Nelson, né? Então, o que nós vamos estudar aqui é tentar diferenciar a religião da revelação. O que nós aprendemos na primeira lição, né? Religião significa religar, que vem lá do latim religare, e sobre a revelação, que nós vamos aprender mais especificamente aqui nessa lição, é sobre o que Deus Ele revelou, Ele mostrou, aquilo que estava oculto. Então Ele tirou como se tivesse tirado um véu, um tecido, um pano, e você agora consegue enxergar. Se você olhar para as religiões de maneira geral, você vai observar que sempre o homem ele está procurando encontrar algum sentido para a sua vida, né? Então existe no coração do homem, da mulher, de maneira geral, uma coisa que deixa a todos inquietos, né? Existe uma coisa além da vida. Aí surgem diversas religiões e seitas. Então está dando para enxergar? Nessa lição, o que ao sair, isso é o que nós esperamos, né? Daqui
nessa escola dominical, nessa lição 2, primeiro, saber distinguir o valor da revelação de Deus sobre a religião, sentir que é necessário viver na prática a fé em Jesus Cristo, expressando isso em palavras, atitudes, em todas as áreas da vida. Então, não basta só conhecer sobre o que é revelação, mas também ter uma consciência que nós precisamos viver de maneira prática tudo aquilo que Jesus Cristo, que foi revelado por Deus Pai, isso nós vamos ver mais à frente, que é a expressão de Deus de maneira completa, né? Como nós vamos viver de maneira prática, ter esse sentimento e agir, ou seja, buscar uma comunhão com Deus por meio de Cristo, além da meditação na palavra de Deus de maneira regular, diária. Bom, aqui para os irmãos também participarem da aula, né? Aqui nós temos alguns praticantes, né, religiosos, a grosso modo falando assim. Depois nós temos o nome da religião e a quem eles a quem eles adoram, né, que são as divindades da religião. Dos judeus, como que é o nome da religião mesmo? Judaísmo, né? E qual a divindade que eles adoram? Os judeus adoram a quem? Não é Alá, né? Não é Alá, não. O Yahvé, né? Que é o Deus único, né? Que eles creem, né? E os muçulmanos? Qual que é o nome da religião dos muçulmanos? Quem? O islamismo. E a divindade da religião do islamismo? Agora não é Yahvé que já está lá, né? Yahvé, que é Deus. Quem que é a divindade do islamismo? Alá, né? Budismo. Quem que é a divindade da religião do budismo? Buda. Aí que está, olha o que está escrito lá agora. Por isso que quando você conversa com um budista, geralmente o budista ele não crê em Deus. Nós comentamos no início aqui da aula, dizendo que a palavra religião significa religar, e geralmente os homens estão em busca de significado para a sua vida. E aqueles que não creem em Deus nenhum, não creem em Alá, não creem em Yahvé, não creem em Jesus Cristo, pelo menos eles têm a honestidade de dizer que existe alguma coisa aí que faz algum sentido, né, do mundo. Não existe só o físico, o material, existe um espiritual. Então o budismo, eles não creem que existe um Deus, né? Mas se você estudar, que o budismo ele espera chegar ao karma, né? Porque segundo a religião budista, a reencarnação ela é uma maneira de prolongar o sofrimento, mas vai chegar um momento, segundo o budismo, que isso vai acabar e chega ao karma, daí acaba o sofrimento, né? E eles se tornam parte de um todo, né? Coisas que a gente vai chegar lá para falar sobre o budismo. Mas só para os irmãos entenderem, aquele que não acredita em Deus nenhum e é um budismo, é porque ele crê que tem uma coisa mística, espiritual. Então, meditações, a prática de meditação, etc. E eles acabam influenciando muitos, até mesmo os crentes, né? Já viu o crente meditando aí, fazendo yoga, essas coisas, né? Então, mal sabem eles o que está por trás disso tudo. Então, o budismo não crê em Deus, né? Mas o Buda, que começou com tudo isso, né? Que estava debaixo de uma árvore chamada Bida, alguma coisa assim, olha a memória, ele teve essa revelação, né? Essa iluminação. O hinduísmo, qual que é a divindade do hinduísmo? Nós vimos então Yahvé, Alá, não existe Deus para os budistas. E em relação ao hinduísmo, que é ver na Índia, né, especificamente, né?
O que os irmãos acham? Existe um Deus? Segundo eles, o que eles creem? É Alá? Alá eu acho que não pode ser, porque já tem lá nos muçulmanos, né? Yahvé. Buda não pode ser também, né? O que os irmãos acham? O que o hinduísmo crê? Alguém arrisca aí? Tudo é Deus para eles. Então, por isso que você vê muito lá, eles adoram boi, macaco, você não pode, né? Porque lá o que mais tem é algum tipo de Deus, né? Então, existem todas essas palavrinhas aí, né, que eles seguem aí da religião deles. Então, quando nós lemos sobre a história das religiões, que é uma parte, né, um dos ramos da teologia, você estuda sobre isso, ciência da religião, você vai perceber que existem diversas religiões e sempre no sentido de o homem está procurando algum sentido para a vida dele e ele precisa então, tem no coração dele o desejo de cultuar, isso é do coração do homem, de adorar, ele precisa de algo para adorar. Então, a palavra revelação aqui, geralmente quando você olha para as religiões, alguém, um ser que teve alguma iluminação, teve algum tipo de revelação também. E nós sabemos que quem está sempre por trás disso tudo, de enganar, de colocar dúvidas, é o próprio diabo. Esse é o objetivo dele, ele quer enganar, ele quer cada vez mais o homem por si só, ele já está distante de Deus. E como o homem ele tem esse desejo de buscar e cultuar alguma coisa, e o diabo está de prontidão ali para enganar. E às vezes engana até, ou muitas vezes os próprios crentes, acaba fazendo misturas, né, em relação à sua própria religião. E nós vemos aí algumas religiões, em especial as neopentecostais, e começam a copiar algumas coisas dessas outras religiões, né? Objetos sagrados e etc. Então, ao longo da história, as religiões mundiais elas têm apresentado diferentes sistemas sagrados, né? Então, todo sistema sagrado, o objetivo dele é mostrar um caminho para o mundo espiritual. Então, às vezes nós ficamos pensando, né? Como que pode uma pessoa acreditar nisso ou naquilo? É porque, meus irmãos, eles tiveram experiências realmente místicas, mas isso não significa que é o correto. Quantas vezes nós já vimos pessoas falarem, quem teve curiosidade de buscar na internet, pessoas falarem que teve experiência, você vai dizer, não, isso aí é balela. Não, ela teve realmente uma experiência. E as experiências espirituais, elas existem. O fato é, o que a palavra de Deus revela e mostra, e no meio disso tudo, o que é realmente a verdade absoluta disso tudo. Já que tem tantas religiões, e as pessoas vão perguntar para nós, se existem tantas religiões, porque a sua, no caso nosso, o cristianismo, é a correta, se existem diversas religiões, e todas as pessoas do mundo também falam sobre experiências místicas, espirituais, que produzem alguma coisa boa para elas, ou nós vamos negar isso? Isso existe. É que às vezes nós queremos ligar as religiões e seitas com uma coisa ruim somente no sentido, a pessoa vai empobrecer, a pessoa vai ficar, se seguir tudo isso, com algum tipo de doença. Mas você olha para as pessoas que têm essas religiões, não necessariamente seguem seitas, aparentemente são pessoas até crentes, assim, no sentido religiosas, né? Mas a verdade é, o que é a verdade absoluta? O que Deus revelou na sua palavra? Porque Deus muitas vezes no Antigo Testamento proibiu que as pessoas consultassem mortos, como Ele proíbe no Antigo Testamento, porque as pessoas faziam isso, né? E eram enganadas, porque as pessoas acreditavam no sol como Deus, no mar. Porque Deus proibiu que o seu povo seguisse esses outros povos? Porque as coisas aconteciam realmente, né? De alguma forma.
mas por meio do engano. Então, essas religiões que foram surgindo desde Gênesis lá, né, como nós vemos logo depois do pecado, as pessoas se afastando, né? Então elas dizem algum tipo de verdade que foi revelada. Elas dizem assim, né? Então o ser humano, por meio dessas religiões, busca entender uma melhor maneira a razão da sua existência. Então toda religião ela está de certa forma relacionada a algum tipo de revelação. Quando você olha para todas as religiões, eles tiveram alguma revelação, né, nas religiões, tanto em relação aos muçulmanos, aos judeus, que no caso está mais próxima daquilo que nós lemos no Antigo Testamento, mas os hinduístas, os mormons, eles tiveram algum tipo de revelação. Os líderes deles tiveram algum tipo de revelação. Então, fenômenos da natureza, livros sagrados, líderes espirituais, experiências místicas, comunicação com seres espirituais, obediência a dogmas, rituais, tudo isso exemplifica então algumas dessas maneiras que a gente observa quando as divindades elas são reveladas nessas diversas religiões, né? Mas só para nós aqui lembrarmos aquilo que foi falado na primeira aula, né? Boa parte das religiões acreditam em diversos deuses, né? Mais especificamente 3 delas, né? No caso do islamismo, do judaísmo e do cristianismo, acreditam em um único Deus. Então o judaísmo acredita no único Deus, Yahvé. O islamismo acredita em um único Deus, que seria Alá. E nós cristãos acreditamos em um único Deus. O que diferencia nós dos judeus é que nós cremos no Deus Trino, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. No caso das religiões não cristãs que não creem, né, no Deus único, no caso o líder Buda aos budistas, né, e também aos hinduístas, em relação a todos os seus deuses, né? Ou tudo é Deus. A natureza, né, é Deus. E às vezes nós até vemos, né, a mãe natureza, as pessoas dizem assim, né? Tudo tem um significado por trás de tudo isso. Alguma pergunta tem aqui, meus irmãos? Alguma colocação? O espiritismo, né, a gente não falou aqui, mas fala sobre algo parecido com o budismo, que existe estão sempre evoluindo, né? Eles falam, tem que ser uma pessoa mais evoluída. Até crente fala, né? Tem que ser uma pessoa mais evoluída. É uma influência do espiritismo, né? Que une também Deus, Bíblia. Muitas vezes usam disso e as pessoas têm dificuldade de compreender sobre o perigo do espiritismo, né? Cristãos, que nós já falamos aqui, que creem no Deus Trino, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Muito embora o estudo desse campo, né, que é a ciência da religião, define o cristianismo como uma religião. Então, se alguém perguntar qual a sua religião, você vai dizer, eu sou cristão. Mais especificamente, se você quiser diferenciar do catolicismo, você é um cristão reformado. E se for, daí tem cristão pentecostal, né, no nosso caso somos cristãos reformados, né? Mas dentro do estudo da religião, da ciência da religião, o cristianismo é um tipo de religião, né? Mas o que nós encontramos na palavra de Deus, os cristãos não vivem simplesmente uma religião, por assim dizer, né? Mas porque nós não vivemos apenas um tipo de filosofia ou ideologia em função dessa religião. O fato de sermos cristãos é que nós temos uma experiência real com Cristo. Porque se realmente nós não passamos por aquela experiência da salvação, de conversão, de regeneração,
nós poderíamos até dizer que somos religiosos e frequentamos uma igreja que prega doutrinas a respeito de Cristo. Mas o que a palavra de Deus nos ensina é que para sermos cristãos genuínos ou verdadeiros, nós temos que ter tido uma experiência real com Cristo. E esse Cristo que ressuscitou. E nós cremos que Ele morreu e ressuscitou. Então, como cristãos, nós cremos que a fé cristã está fundamentada de Deus, na manifestação de Deus ao ser humano. Que forma que Ele manifestou? Sua encarnação em Cristo Jesus, né? Cristo é Deus. Então a Bíblia não aponta para a religião, mas ela aponta para a revelação que gera um relacionamento. Então isso muda a nossa percepção sobre a nossa, entre aspas, religião. Nós somos cristãos porque nós temos uma experiência real com o Cristo ressurreto, que nós lemos na sua palavra. Então existe um relacionamento com esse Cristo e com Deus, que enviou o seu Filho, que nós lemos lá em João capítulo 3, verso 16, né? Se eu perguntasse para os irmãos, o nosso Deus é o quê? O que Deus é? Além disso, tem até etc. lá, né? Além desses atributos, dessas qualidades, dessas características de Deus, certamente os irmãos iam falar de diversos. Deus é amor, Deus é justiça, Deus é paz. Mas aquilo que caracteriza Deus, falando dos atributos de Deus, primeiro que a nossa fé professa que Deus ele é único, como nós lemos anteriormente. Ele é trino, Ele é um Deus. Esse Deus não é só um Deus que criou céus e terra, o universo, e deu corda e agora permanece as coisas acontecendo com os ciclos, com as estações, mas Deus é um Deus pessoal, que envolve com o homem e com a mulher, os quais Ele criou. Nós vemos isso em Gênesis, né? Deus, Ele conversava com Adão antes da queda, né? Face a face ali. Eles tinham um relacionamento com Deus antes do pecado, e nós vemos o que aconteceu, né? A partir do capítulo 3, a queda. Então Deus ele é criador, Deus ele está em todos os lugares, no sentido não somente que Ele enxerga todas as coisas, mas Ele age com a sua soberana vontade. Então Ele está em todos os lugares. Isso diferencia daquilo que nós falamos no início do hinduísmo, que Deus é cada coisa no universo, dos animais. Então existem diversos, toda a criação faz parte de Deus, o que nós não cremos, mas Deus ele manifesta o seu poder, a sua soberania, quando nós falamos então que Deus ele é onipresente, Deus ele é soberano, Deus é santo e muitas outras coisas que nós vemos na palavra de Deus. Então, somente os cristãos vão afirmar a sua fé num Deus trino, ou seja, um Deus único, e que nós sabemos que Ele existe em três pessoas. Não existe três deuses, né? Isso nós sabemos bastante sobre isso, né? Mas é um Deus que se manifesta em três pessoas. Então, a partir de agora aqui, vou pedir para os irmãos também participarem aí da aula. Qual que é a diferença então entre a religião e a revelação? De acordo com aquilo que nós já estudamos na aula passada e aquilo que já foi falado até o momento, na religião a pessoa procura o autoaperfeiçoamento. Então o homem está em busca, uma das religiões que deixa muito claro isso, que não acredita em Deus, que é o budismo, ele está em busca de chegar ao karma, de chegar ao momento que ele vai parar de sofrer, não vai reencarnar mais. E o próprio budismo, né, diz que alguns líderes só não chegou no karma porque eles preferem, uma forma de abnegar da sua vida, continuar sofrendo para ajudar os seus discípulos a tentar alcançar o karma, né, que é parar de reencarnar. Mas
a pessoa procura o autoaperfeiçoamento, né? E na revelação, o que a palavra de Deus nos ensina? Se na religião a pessoa procura o autoaperfeiçoamento, o homem sempre está em busca de algo, né? E na revelação? Alguém quer comentar? Na revelação, o que a palavra de Deus nos ensina? É o homem que vai até Deus? É o homem que vai até Deus? É? Não, né? Não é o homem que vai até Deus. Deus se revela perfeito, justo e santo. Ou seja, quando nós olhamos a Bíblia, nós vemos o Adão, a Eva vivendo de maneira perfeita, e depois da queda, então, eles se rebelaram contra Deus, desobedeceram a Deus, e a partir daquele momento você já vê algumas profecias ali, né, que Jesus viria, o Messias, o escolhido de Deus viria para salvar, para resgatar, para religar, então, aquilo que havia sido quebrado pelo homem e pela mulher. Então Deus se revela, Deus sendo justo, Deus sendo santo, Ele sendo perfeito, é Ele que vai até o homem, né? Que nós aprendemos. E nas outras religiões, muitas delas dizem o contrário, é o homem se esforçando em buscar ser aceito, né? Na religião, o homem tem a capacidade de se aproximar de Deus. Até mesmo no meio evangélico, né, nós vemos algumas diferenças entre nós reformados e aqueles que não seguem a doutrina reformada. O homem tem ainda uma capacidade, né, de se aproximar de Deus. Nós cremos que não, o homem perdeu isso. Nós lemos lá em Efésios que o homem está morto dos seus delitos e pecados, e um morto não tem condição de chegar até Deus. E na revelação? Se na religião o homem tem a capacidade de se aproximar de Deus, a gente já sabe que na revelação vai ser uma coisa diferente, né? O que a revelação diz? Deus revela que o homem é imperfeito, injusto, pecador, ali santo não está certo, né? Pecador, e acaba por ali. Então o homem, ele é imperfeito. Não no sentido imperfeito, como as pessoas dizem por aí, né? Eu sou imperfeito, mas ainda eu faço algumas coisas que são boas, né? Ou fala, ninguém também é perfeito, né? Incluindo todas as pessoas. Mas o fato é que a revelação mostra que o homem, ele está morto. Ele é um pecador. Não existe nenhum pingo de justiça, de retidão no homem. Nós vamos ver isso em alguns textos lá na frente, em que a palavra de Deus, não há um justo sequer. Quando ele olha para debaixo do céu, né, o apóstolo Paulo nos ensina isso, não há um justo sequer. Todos se extraviaram, todos pecaram, sejam do povo de Israel ou todas as nações que não faziam parte do povo de Israel. Todos se extraviaram, fugiram da retidão, fugiram daquilo que Deus havia determinado. Na religião, terceiro ponto ali, o homem tenta chegar a Deus por esforço próprio, e isso às vezes parece ser uma coisa legal até. Veja, o homem está se esforçando, né, para chegar até Deus, porque isso parece ser uma coisa certa, correta, o homem se esforçando, né? Quando nós lemos a palavra de Deus, nós observamos que o homem não tem condição também. E na revelação, então, Deus se achega ao homem por amor, por misericórdia, por graça. Se Deus deixasse o homem continuar trilhando o seu caminho, nós saberíamos onde ele ia chegar, na perdição eterna. E aqui, na revelação, então, Deus se achega ao homem por amor. E nós vemos isso de maneira muito clara quando ele envia o seu Filho. Então, Jesus Cristo, na sua glória, majestade, ele, obedecendo o Pai, veio até este mundo para
morrer. Porque é a única maneira, então, do homem alcançar de Deus, não pelo seu próprio esforço, algum tipo de conquista, mas pela conquista, pela vitória de Jesus Cristo na cruz, que Deus aceitou o sacrifício do seu Filho, né? Então, aqui começa a ficar muito clara a diferença de nós sermos pessoas religiosas e sermos pessoas que creem na revelação de Deus na Bíblia. Então, se nós não chegarmos a essa conclusão, o que vai diferenciar a nossa religião, no sentido de viver, das pessoas que estão vivendo as religiões delas, seja ela qual for a religião? É por isso que nós temos que começar a trabalhar na nossa mente o que a palavra de Deus nos ensina sobre essa revelação que Deus mostrou a todos aqueles que têm acreditado pelos séculos e têm mudado suas vidas por causa do Evangelho, da pregação do Evangelho. Então, imagine uma pessoa que cresceu no lar evangélico, desde criança, trilha os caminhos da Bíblia, seus pais ensinam sobre a Bíblia, elas aprendem também na própria igreja, através dos líderes, pastores, professores. Mas vai chegar um momento que essa criança vai crescer, né? E vai chegar um momento que ela vai ter que compreender o que é revelação. E o que nós temos lido até agora é que Deus vai se manifestar a essa pessoa também em algum momento, mesmo sendo crentes desde pequeno, entre aspas, né? Então, a revelação vai mostrar para essa pessoa, espero que criança ou na idade mais avançada, que ela precisa de Jesus Cristo. Senão ela vai permanecer numa religiosidade também, como qualquer outra religião, e o caminho que ela vai trilhar vai ser como qualquer outra religião, que é a perdição eterna, se ela não crer no Evangelho de Jesus Cristo. Porque no nosso contexto fica muito claro, ou melhor, fica menos claro, um contexto de cultura nossa, que a maioria são cristãos, sejam eles católicos ou protestantes, que todos creem no Deus, todos creem em Jesus, todos conhecem a Bíblia, mas aqueles povos que não têm a Bíblia como um livro sagrado, não veem Deus Yahvé como Deus, Criador de todas as coisas, não creem em Jesus Cristo como Filho de Deus, a impressão é que para eles a perdição já está garantida, né? Mas quando nós entendemos a diferença entre religião, a diferença entre revelação, até mesmo nós que crescemos num ambiente desse, desde crianças, aqueles que tiveram a oportunidade de crescer no lar evangélico, nós vamos chegar à conclusão que se nós não entendemos a revelação, nós vamos ver como religiosos também. Nós vamos chegar à conclusão que nós estamos vivendo uma vida de moralismo, de não fazer isso porque a Bíblia diz que não devemos fazer isso. E vivendo uma vida dessa forma, né? Tem a história do John Wesley, né? Para quem teve a oportunidade de estudar a vida de John Wesley, que fundou o metodismo. Ele era um religioso nato, vivia a vida sua, moralmente falando, aparentemente tudo correto, mas chegou a uma conclusão na sua vida depois de adulto, que ele não tinha entendido nada, ele estava vivendo uma vida religiosa somente, e se converteu, né? Martinho Lutero, né, da igreja, então, que deu o start da reforma, ele era um religioso também, buscava pelo menos viver uma vida aos olhos dos seus líderes da época moralmente correta, apesar de cometer algumas coisas, né, estranhas na sua vida. Mas ele chegou a uma conclusão também, lendo, diz alguns historiadores, o trecho da palavra de Deus diz que o justo vive pela sua fé, ou seja, ele não precisava fazer alguma coisa para alcançar de Deus, e Deus vê ele com alguma misericórdia, e assim ele poder retribuir a Deus. Não, ele percebeu que é pela fé que a salvação é alcançada. Então, meus irmãos, até aqui uma pergunta, alguma colocação? Paulo?
Então, o que nós estamos aqui trazendo nessa aula é que o que a revelação nos diz sobre a ação de Deus, né? Então, se há pessoas que não creem, por exemplo, né, que devem participar de um lugar, se reunir num templo, por exemplo, e que vive participando de nenhuma denominação, ficam se reunindo nas casas, né, porque não precisa de um templo, e dizendo muitas delas decepcionadas, etc., né? Os irmãos aí até devem ter conhecido muitas pessoas assim, né? Que não precisam frequentar uma igreja, né? Entre aspas. E dizem elas então que até mesmo nem frequentam igreja nenhuma, né? Os não praticantes, né? Que eles dizem assim. Então, mas a verdade é que quando você olha para a revelação, você vai ver não ordens, mas pessoas se reunindo para adorar, louvar a Deus, com o objetivo de estar se fortalecendo. Então, para finalizar essa segunda parte aqui, essa primeira parte, melhor dizendo, nós temos que nos esforçar no sentido de compreender o que Deus está querendo, ou o que Deus quer e revelou na sua palavra, né? E é isso que nós deveríamos buscar na nossa vida, viver uma vida cristã no sentido genuíno, real da palavra, tendo esse relacionamento com Deus. Aqueles que fizeram a classe de catecúmenos vão se lembrar sobre 2 tipos de revelação, que no campo da teologia a gente aprende, que é a revelação geral e a revelação especial. Então, nesse quadro aí, os irmãos, se puderem também participar, na revelação geral, esse primeiro aqui eu já vou colocar. Então, de maneira geral, ou seja, não especial, específica. Então, Deus se manifesta de maneira específica mais a indivíduos, e mais geral para a sua criação. Então ali está dizendo, mostrar a existência de Deus, evidenciar o pecado do homem. Então, o que nós encontramos na palavra de Deus, nós vamos ver alguns textos aqui, é que Deus, ele mostra na sua palavra que ele existe, mesmo para os não crentes. Nós vamos ver isso o apóstolo Paulo ensinando, né? Então, eu convido os irmãos aqui a abrir a palavra do Senhor. Um irmão abre em Romanos capítulo 1, verso 19 a 20, e outra pessoa pode abrir no Salmo, verso 19, Salmo 19, verso 1. Então, entrando na parte da revelação de Deus, né? Deus, ele vai manifestar de maneira geral para todos, para todo mundo, mas de maneira especial para um grupo específico de pessoas ou para indivíduos. Quem achar pode ler Romanos, capítulo 1, verso 19 e 20. Salmo 19, verso 1. Então, naquela tribo, né, vamos colocar aqui, mais distante, que talvez ninguém conseguiu chegar lá, e vivem com as suas famílias lá, né? Eles têm, dentro deles, nós vamos ver isso, esse senso moral. Eles têm as regras deles lá. Da onde que vem isso, né? As regras, né, que eles têm dentro da sua própria tribo, as suas próprias leis que existem lá.
Tanto Romanos como Salmos vai dizer isso, que a própria criação revela isso, e nós vamos ver isso logo mais à frente, que no coração deles tem essa lei de dizer o certo e errado, mesmo tudo manchado pelo pecado, eles têm esse senso, né? Então, a Bíblia, do começo ao fim, ela apresenta a revelação de Deus. O Deus da Bíblia é único, pessoal, criador. E a Bíblia ensina, então, essas duas maneiras pelas quais Deus demonstra, então, essa iniciativa de revelar-se ao homem. Essa revelação geral e a revelação especial. Então, a revelação especial, o propósito dela é mostrar o caminho para a salvação e libertação dos pecados. Já na geral, é mostrar essa existência de Deus. Não só a existência, mas dizer, o homem, ele é imperfeito. O alcance dessa revelação geral, Deus, ele se revelou a toda a humanidade, ou seja, a todas as pessoas, de todas as épocas, de todas as nações, mesmo naquelas tribos que ninguém chegou com uma Bíblia lá para falar para eles, Deus se revelou a eles e alcançou a eles, de modo que eles sabem que existe uma divindade e de modo que eles sabem que são imperfeitos. Tanto é que nesses lugares, quando eles descobrem, eles tinham rituais lá dentro, eles tinham punições entre eles lá dentro, tinham regras dentro dessas tribos. E o alcance dessa revelação especial é que Deus se revela a cada indivíduo de maneira pessoal, de maneira individual. E quais os meios que Deus usa então para mostrar essa revelação geral? Por meio da criação, que nós lemos lá em Romanos capítulo 1, verso 19 e 20. E ele se revelou também através da consciência humana. E aqui que eu gostaria que os irmãos abrissem, quem achar pode ler lá em Romanos capítulo 2, verso 14 e 16. Romanos 2, 14 a 16. Veja, os gentios, diz o texto lá, que eles não receberam a lei de Deus, no sentido da palavra, os 10 mandamentos, todos aqueles rituais do Antigo Testamento, mas eles sabem, eles têm uma lei entre eles de senso de moral, de certo e errado. E foi o próprio Deus que fez que o coração do homem, independente se ele nasceu ou não no meio cristão, seja qualquer religião, eles têm isso dentro deles. E aqui, na revelação geral, então, Deus manifesta em todos, sem exceção, na consciência humana, ou no coração, que nós assim chamamos também na Bíblia. Ele usa desse meio, então, da consciência e da criação para manifestar a sua revelação geral. E a especial? Em Hebreus, que nós lemos aqui no início, que Deus, ele manifestou por meio de Jesus Cristo, então ele se revelou por meio de Cristo, e também ele se revela pela Bíblia. Quem achar lá em João capítulo 5, verso 39, se puder abrir lá. João capítulo 5, verso 39. João 5, 39. Na revelação especial, por meio da Escritura Sagrada, a quem Deus ele se manifesta, ele diz que por meio da Bíblia, ou seja, por meio da Escritura, que diz aqui o verso 39, Jesus diz: examinai as Escrituras, e são elas que testificam de mim.
Então não é a revelação geral que vai trazer salvação às pessoas, mas essa revelação da parte de Deus manifestando a Cristo Jesus, a todos aqueles a quem Ele deseja se manifestar, que é essa revelação especial. Além de Deus se manifestar na criação, que nós vemos aqui no Salmo, né, que os céus proclamam a glória de Deus, que é o texto mais conhecido que fala sobre isso, da consciência, que nós lemos lá em Romanos 2, que a lei não foi dada aos gentios. Gentios significa todo aquele que não fazia parte do povo de Israel, ou seja, todas as nações que não fossem de Israel. Eles têm essa consciência, esse senso moral, né? E Cristo também, como nós lemos aqui, e Deus manifesta de maneira especial por meio de Jesus Cristo. Palavra de Deus, Deus então, Ele se revela ao homem através da Bíblia, das Escrituras que nós lemos aqui. Então, a revelação especial da Bíblia, de que maneira ela se declara? A Bíblia, nós sabemos, ela é a verdade, então ela é verdadeira. Ela é inspirada, quando nós lemos isso lá em 2 Timóteo, né? Que ela é útil para o ensino, para a correção do seu povo. Ela é infalível e inerrante, ou seja, ela não falha no sentido de todas as suas promessas, elas se cumpriram ou ainda vão se cumprir. Então nós cremos que ela não falha. Ela é inerrante, ou seja, ela não tem erros, tudo que está escrito nela, nós cremos que é verdade, é a verdade. E também ela é necessária, como nós lemos lá em Romanos 10. E como nós lemos aqui em João 5,39, ela é suficiente no sentido que é ela que testifica a respeito de Jesus Cristo. Você não vai encontrar nenhum outro livro, a não ser livros que citam a Bíblia, mas nós sabemos que é apenas a Bíblia que fala sobre a obra de Cristo Jesus. Então, por que nós temos que enfatizar que a Bíblia ela é verdadeira, inspirada, inerrante, infalível, suficiente? Porque ela não vai concorrer com os outros livros dessas outras religiões que nós citamos aqui no início. Então ela não vai concorrer com o hinduísmo, que é o Vedas ou Vedas do hinduísmo. Ela não vai concorrer com o Alcorão do islamismo. Ela não vai concorrer com o livro dos espíritos, que é dos espíritas, né, do kardecismo, o livro dos mormons e todas as outras religiões. Porque a Bíblia, as Escrituras Sagradas, elas não é apenas, as Escrituras não registram apenas sobre Deus para os cristãos, não tem apenas registros, né? Mas a Bíblia, nós temos que entender que ela é um único meio destinado por Deus para revelar a pessoa de Jesus Cristo, que é o Evangelho da Salvação. Então ela não apenas contém somente registros, mas ela é uma autoridade para o evangelismo. Então, uma coisa que nós devemos lembrar, né? Em nome de revelações extra-bíblicas, tanto no meio evangélico, né, como no surgimento de seitas e outras religiões, a história do cristianismo, ela descreve o surgimento de novas seitas. Então, muitos falam de revelações especiais, não no sentido que nós lemos aqui, o que é revelação especial, mas revelações individuais, né, fora da Bíblia. E colocam acima da revelação realmente especial de Deus que nós estudamos aqui, que foi o caso do mormonismo, né, que nós vamos estudar, creio eu, mais à frente. E tem outras religiões, se os irmãos tiverem interesse, que é no caso dos meninos de Deus, que é uma coisa horrorosa. Se você tem o nome, né, Deus no meio, mas se você quiser estudar segredos de Fátima, né, e outras doutrinas também equivocadas. Finalizando aqui, meus irmãos, entender o que é revelação e diferenciar isso da religião, nós temos que ir para esse último tópico, que é sobre o relacionamento que Deus tem com aqueles que compreendem a quem Ele mesmo, né, se revela, aqueles que são alvo dessa revelação. Então Deus não se revelou simplesmente, usou homens, né, para escrever a Bíblia e mostrou quem Ele é, mas também
ele mostrou quem era o alvo para que ele quisesse se revelar. Que o foco, o objetivo é o relacionamento com o homem. Quando nós lemos lá em Tiago capítulo 1, verso 22 e 27, ele fala sobre a religião verdadeira. Interessante que ele usa lá que é cuidar dos órfãos, da viúva, e também do seu relacionamento com Deus. Ou seja, ele não está fazendo mais nada diferente do que Jesus Cristo disse, resumindo os seus mandamentos, que é o quê? Amar o próximo como a ti mesmo e amar a Deus acima de todas as coisas. Então, nós aprendemos aqui que a vida com Deus, ao entendermos a revelação dele, ela implica em 4 pontos basicamente, que é a obediência aos mandamentos dele, conhecer as proibições que a Bíblia exige de nós, uma dedicação incondicional às orientações bíblicas, ou seja, nós precisamos ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, se nós cremos que ela é revelação de Deus e que Ele manifesta de maneira especial aqueles a quem Ele busca. Também manter uma vida pura, nosso corpo, a nossa mente, palavras, as nossas ações. A vida, quando entende a revelação de Deus, não vive de maneira apenas religiosa, ela também vai demonstrar amor prático para com o semelhante. E não apenas dizer que ama a Deus simplesmente, de acordo com a sua religião, mas também amar o próximo como o próprio Senhor Jesus nos ensina. A conclusão então, meus irmãos, que nós chegamos é que a religião em si, se você não compreender e diferenciar da revelação bíblica, se você entender a revelação bíblica, que a Bíblia ensina o caminho do relacionamento com Deus, e que só é possível se for experimentada em Jesus Cristo, nós estamos vivendo uma religião, como a Bíblia diz, vã. Ela não produz o real sentido, significado que Deus nos ensina na sua palavra. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que Deus nos ajude a viver uma vida não simplesmente religiosa, mas uma vida de religião segundo o que a palavra de Deus nos ensina, que é amar a Deus de acordo com a sua revelação e também amar o nosso próximo como a nós mesmos. Vamos orar encerrando esse momento. Já passo a palavra para a Vânia, Vamos orar? O versículo que nós vamos ler aqui é Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2. Santo Deus, nós agradecemos ao Senhor por esse momento tão especial em que nós estudamos a sua palavra, todos os alunos, ó Deus, que puderam aprender a respeito do Senhor, da revelação do Senhor, e o que o Senhor nos ensine, ó Deus, nos ajude a amar o Senhor acima de todas as coisas, ó Deus, e também ao nosso próximo como a nós mesmos. Que a sua palavra, Deus, possa habitar no nosso coração, como diz ela mesmo, para que não possamos pecar contra o Senhor. Que o Senhor nos ensine a viver todos os dias, Deus, na praticidade da sua palavra, no sentido de viver uma vida santa, não apenas moralmente correta aos olhos dos homens, mas de uma maneira que se alegre em obedecer às suas palavras, porque encontramos satisfação no teu Filho Jesus Cristo, Senhor. Nos ensina, nos ajude, nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Passa a palavra, Vânia.